que questões centrais se confrontam as cidades? Qual o lugar da cultura no percurso para sociedades mais coesas e sustentáveis? Impulso, Fórum Político da Arte em Rede. Debates, entrevistas e conversas com profissionais da cultura, investigadores, autarcas e agentes de desenvolvimento local. De 7 a 11 de junho, nos canais digitais Arte em Rede. Bom dia a todos, bem-vindos. No âmbito do seu Fórum Político de 2021, a Arte em Rede está a promover um conjunto de conversas sobre diferentes temas relacionados com desafios estratégicos com os quais as cidades têm que lidar atualmente e o papel da cultura na resposta a estes mesmos desafios. Para esta conversa, enquadrada no desafio Cultura e Sustentabilidade, temos connosco Inês Silva, vereadora da Cultura, Educação e Ação Social, entre outros pelouros do município de Alcobaça, Jordi Pascoal, coordenador da Comissão de Cultura na Organização Mundial Cidades e Governos Locais Unidos, uma plataforma global de cidades, organizações e redes que promove o papel da cultura no desenvolvimento sustentável, e Manuel Gama, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e um dos coordenadores do POLOPS, Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura. Muito obrigada a todos pela vossa presença. O meu nome é Edith Guimarães, faço parte da equipa da Direção Municipal de Cultura do município de Lisboa e sou um dos elementos da equipa de trabalho que coordena e acompanha o desenvolvimento do Compromisso Cultura 2030, uma iniciativa que tem estado a ser promovida pela Arte em Rede desde 2020. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vou apenas relembrar que conversaremos em português e inglês, pois o Jordi, apesar de compreender muito bem o português, prefere expressar-se em inglês, certo? Vamos a isto? Bem, o Compromisso de Cultura 2030 é uma iniciativa da Arte em Rede para ativar uma discussão sobre políticas culturais locais e promover a construção de estratégias municipais que afirmem o papel da cultura no desenvolvimento sustentável dos territórios. É um processo que engloba um conjunto diversificado de etapas, que inclui momentos de autoavaliação, de reflexão, de partilha e capacitação interna das equipas municipais. Constitui-se como um mecanismo de aprendizagem, é um exercício de política cultural que terá como um dos principais resultados a co-construção de uma carta de compromisso para a cultura, subscrita por todos os municípios da rede. É um processo longo, gradual e colaborativo que se inicia com um exercício de autoavaliação que pode ser interno ou externo, os municípios decidem, se querem só fazer com as suas equipas internas, as quais têm não só as pessoas da cultura que trabalham na cultura, mas também que trabalham nas outras áreas de governação que se ligam com as áreas do desenvolvimento sustentável e, portanto, este exercício pretende aferir o estádio de desenvolvimento de cada município face a cada uma das 100 ações dos 9 compromissos da Cultura 21 Ações, documento complementar da Agenda 21 da Cultura, que eu vou pedir ao Jordi que nos explique de forma muito sucinta daqui a um bocadinho. Entretanto, vou materializar um pouco mais o que é este exercício de autoavaliação que temos estado a fazer com os municípios da Arte em Rede e que a Arte em Rede tem estado a fazer com os seus municípios. Então é pedido aos participantes que, como já disse, não são só as equipas de cultura, mas são as equipas do município que trabalham nas outras áreas que se ligam também com o desenvolvimento sustentável. Então é pedido a esses participantes que reflitam sobre o estádio de desenvolvimento de cada ação, pontuando o seu grau de implementação. Eu vou concretizar um bocadinho, que é para termos uma noção exatamente do que é que estamos a falar e do que é que se materializa este exercício. Imaginem para o compromisso dos direitos culturais. A ação A indica que as políticas culturais locais baseiam-se explicitamente em direitos culturais. Há 3 estádios de desenvolvimento, o estádio emergente, em desenvolvimento e avançado. No estádio emergente, aquilo que a Agenda 21 consagra é que não existem referências a direitos culturais em quaisquer documentos de política cultural. Alguns representantes de autoridades públicas poderão ter ocasionalmente aludido aos mesmos e pode existir um objetivo de desenvolver esta matéria. Num estádio em desenvolvimento, existem referências relevantes, por exemplo, numa estratégia, nos discursos de altos decisores políticos, que identificam os direitos culturais. Mas esta posição não está completamente integrada no conjunto de políticas existentes.
E num estádio avançado, no qual gostaríamos de estar todos, claro, existe um documento político-legislativo fundamental que institui os direitos culturais como base das políticas culturais. Portanto, é com esta matriz, com estes 3 estádios de desenvolvimento, que os participantes depois, primeiro, definem qual é o estádio em que o município está e depois de chegar ao consenso sobre o estádio, pontuam dentro desse estádio. Se for no estádio emergente, pontuam entre 1 e 3, no estádio em desenvolvimento, pontuam entre 4 e 6 e no estádio avançado, pontuam entre 7 e 8. E este exercício repete-se, como disse, para cada uma das 100 ações. Vou-vos dar outro exemplo. No compromisso Cultura, Ordenamento Urbano e Espaço Público, a ação indica que as novas infraestruturas culturais são concebidas enquanto partes de um ecossistema cultural mais vasto e os respectivos impactos potenciais são tomados em consideração. No estádio emergente, o planeamento de novas infraestruturas culturais em geral não toma em consideração a relação destas com o ecossistema cultural no seu conjunto, nem os respectivos impactos potenciais neste ambiente. Num estádio de desenvolvimento, o planeamento de determinadas novas infraestruturas culturais tomou em consideração a relação destas com o ecossistema cultural envolvente, mas nem sempre isso sucede. Existem exemplos relevantes de novas infraestruturas que operam sem tomar em consideração o ecossistema cultural local. E num estádio avançado, o planeamento de quaisquer novas infraestruturas culturais implica uma análise exaustiva do ecossistema cultural no seu conjunto e os impactos potenciais destas são adequadamente tomados em consideração. Portanto, como vos disse, esta reflexão então é feita para cada uma das 100 ações, dos 9 compromissos, e posso-vos dizer que enquanto participante já em workshops e enquanto moderadora em workshops é sempre uma reflexão muito, muito rica, inicialmente mais acanhada, eu diria, mas que no fim a conversa flui de forma realmente muito, muito interessante. Bem, com este exercício todo, qual é que é o produto final? O que é que acontece depois deste exercício de autoavaliação? É devolvido ao município não só com o resultado numérico, que é evidente num gráfico, com estas pontuações de 1 a 7, que pontuam cada compromisso, e já não a cada ação, mas a média dos compromissos, e também um pequeno resumo, um relatório com um pequeno resumo da discussão, a identificação das boas práticas que foram faladas durante a conversa, propostas de ação concretas a implementar e pistas para assuntos relacionados com o compromisso que de alguma forma não estavam aqui identificados e que não foram discutidos, mas que os participantes identificaram como relevantes para serem incluídos. Neste momento, neste processo da Carta de Compromisso, já realizámos 9 workshops, portanto 9 municípios já fizeram este workshop interno. Um deles já fez externo e havia outro que também iria fazer, mas que por motivos imprevistos não o pôde fazer, mas fará com toda a certeza quando for oportuno. E, portanto, estes workshops foram desenvolvidos primeiro em formato presencial e depois ajustámos ao formato digital com a pandemia, pronto, porque inicialmente pensámos que não iríamos conseguir, mas de facto têm sido muito, muito interessantes também. E de alguma forma até tem estreitado os laços entre os colaboradores das autarquias que estão afastados e que já não se veem tanto e, portanto, estarem em conjunto para refletir tem sido muito, muito interessante. Depois, o que é que vamos fazer com o resultado dos 17 workshops que esperamos conseguir fazer em todos os municípios da rede? Haverá um processo de reflexão e um trabalho conjunto sobre os compromissos comuns e as metas a definir. Portanto, a minha primeira pergunta é para a Inês. Em outubro do ano passado, o município de Alcobaça fez este exercício de autoavaliação e a Inês foi uma das participantes. Aliás, não tem sido caso único, os autarcas da cultura têm participado de forma geral nestes exercícios. E em outubro deste ano, há eleições. Inês, de que forma é que acha que o processo da Carta de Compromisso pode contribuir para o desenho e definição de estratégias para a cultura para os próximos ciclos governativos? Bom, todo este processo é um processo em crescendo, isto é,
Nós fizemos o workshop no ano passado, em presença, no Cineteatro. Portanto, convidámos vários técnicos de vários serviços, desde sociólogos, de pessoas ligadas à economia, à arquitetura, à ação social, os nossos técnicos do turismo, da cultura, e todos juntos nós fomos respondendo ao questionário, fomos debatendo em pequenos grupos. Ainda bem que foi em presença, porque em presença é sempre mais fácil o confronto de ideias, a discussão de ideias. E mesmo sem os resultados finais, que no imediato não são logo explanados, nós conseguimos pensar um pouco sobre aquilo que estamos a fazer em conjunto e melhorar a nossa prática. Se nós queremos estar junto das pessoas e trabalhar para as pessoas e para o ambiente também, como disse, em relação às infraestruturas, porque o município tem sempre requalificações a fazer, tem sempre espaço a escolher para atividades culturais, e, portanto, o ambiente é um tema que aparece nesta planificação e também as pessoas, os grupos minoritários, os jovens, a educação, toda a componente social do Conselho é tida em conta na programação. E a programação aqui em Alcobaça é feita por uma vasta equipa. Portanto, como eu tenho vários pelouros, eu consigo articular quer a ação social e as atividades que nós fazemos no âmbito da ação social, e, por exemplo, nós temos um gabinete de apoio a vítimas de violência doméstica e desenvolvemos o Teatro de Transformação, que é uma atividade cultural no âmbito da ação social para que estas pessoas possam integrar num grupo mais alargado de outras pessoas e apresentar um resultado final que é um teatro no âmbito da ação social, mas que tem uma componente cultural porque é dinamizado por uma pessoa relacionada com o teatro. Isto é um exemplo que se deu. Depois posso conjugar também a educação e o plano de atividades educativas, que tem também uma forte componente educativa, e a ATRED muitas vezes colabora também nesta componente mais educativa, mais ligada às escolas, e há aqui também uma necessidade de capacitar quer os professores, quer os alunos para determinadas práticas culturais, manifestações, temas, enfim. E, portanto, consigo, com a minha equipa, fazer um trabalho mais articulado e chegar a todos os públicos. Claro que há muito a fazer, claro que nós temos que aprender muito, claro que a ATRED também tem ajudado muito na formação dos técnicos dos municípios, isso é de louvar, assim como noutras circunstâncias. Na CIM, por exemplo, a nossa CIM também tem recorrentes formações, e isto é um contínuo, é um trabalho contínuo que se vai fazendo. Começou quando eu quis, cheguei para mim e tenho, digamos, feito este trabalho com os meus técnicos ao longo de vários anos. Obrigada. Inês, diga-me uma coisa, achou que este exercício de alguma forma ajudou na definição do futuro, ou seja, da estratégia que o município vai ter para o futuro, para os próximos ciclos? Acha que ajudou de alguma forma? Sem dúvida. E ajudou no dia imediatamente a seguir, isto é, nós como estamos sempre a planificar e a rever as planificações que temos, ajustando, neste caso com a pandemia, vamos sempre ajustando a programação que temos às realidades, o facto de nós termos um dia de reflexão todos juntos, a perceber o que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer menos bem e para onde é que nós queremos ir, é de facto importante porque nós podemos sempre ajustar a nossa programação, isto é, nós no município não trabalhamos de uma forma muito fechada, nós claro que temos um compromisso, não é? E um compromisso político, temos uma forma de pensar e de olhar a realidade, mas o facto de devíamos ter esta formação constante, esta reflexão, este olhar crítico relativamente às necessidades das pessoas, relativamente àquilo que nós queremos para o nosso território, para este desenvolver constante, obviamente que todos os inputs que vão sendo dados são importantes para nós irmos melhorando. Portanto, eu não posso dizer que tenho um plano para 4 anos, ou para um ano, ou para um ano e meio. Posso ter esse plano, mas é um plano que está em constante mutação de acordo com as necessidades e com aquilo que nós entendemos que é mais benéfico para as pessoas e para o ambiente.
Obrigada, Inês. Agora vou fazer uma pergunta com dois sentidos, ou seja, a pergunta é a mesma, mas vou pedir ao Manuel e ao Jordi que respondam. A cultura tem sido o pilar ausente e simultaneamente omnipresente dos documentos de referência para o desenvolvimento sustentável das cidades. Jordi, a ti vou-te pedir que nos expliques, como já tinha dito acima, muito rapidamente o que é a Agenda 21 e o que é que tem feito para combater a ausência da cultura nestes documentos, bem como para inscrever a cultura nas agendas políticas e estratégias de desenvolvimento, tanto a nível local como a nível internacional. Ao Manuel, vou perguntar e queria que nos falasse, que desse a sua opinião sobre se o setor cultural está alerta para o desafio dos objetivos da Agenda 21 e, se sim, se não, o que é que pode ser feito para uma maior mobilização do setor. Jordi, por favor. Muito obrigado. Thank you very much for this opportunity. I am delighted to try to answer these questions. Firstly, let me congratulate Art and Rede for the great initiative you have taken. It is a great pleasure to be working with you in this endeavor. The role of UCLG, the World Association of United Cities and Local Governments, in the promotion of culture as a dimension, as a pillar of sustainable development, is enshrined in the founding documents of the organization. Since 2004, now 17 years ago, we, in the United Cities and Local Governments, we have given a central role to culture in the societies of the future, in our proposals to cities and local governments to consider culture as an explicit dimension of sustainable development. And let me emphasize this word, explicit, because implicitly it is always there. We are cultural beings. We have our heritage. We have our languages. We celebrate life. We celebrate the seasons. We mourn those that leave our communities. We create things. We create things together. And we are aware of the diversity of the relation between human and the earth. And today, more conscious than ever that this diversity all over the world needs to be celebrated. And we also are aware that we learn. We are beings that learn in our life. This is culture. These considerations may be implicit in the models of development that either push for the priority of economic development, and in the last say decennies, in the last 80-90 decennies and 80-90 years, the hegemony of economy has been say somehow shaped or reanalyzed with the social dimension inclusion. We are all together, and everybody needs to be in the equation of development. We cannot leave no one behind. And certainly the ecological challenge with the huge catastrophe that our generations and the past generations have provoked to our Mother Earth. This is now consolidated. Development is understood as a triangle with the economy, the social inclusion, and the ecological sustainability. We believe in United Cities and Local Governments. In our founding documents, in our declaration, culture is the fourth pillar of sustainable development. We believe that it is time to add the cultural dimension to this model of development. That we cannot understand the world in which we live unless the cultural dimension is explicit. We have to recognize the diversity. We have to celebrate the capacity that we have to create new things together.
we have to discuss heritage and memories, and we have to emphasize that we learn collectively, that our life is an ongoing process of learning, with knowledges from, say, our community, from knowledge from other communities, and that we are together in this challenge, that we are one humanity, and that this solidarity, this fraternity needs also to be emphasized. Therefore, we ask for culture as a dimension to be explicit and to be operational. And this is when the policies are important, because we cannot just stay at the level of the narratives. Recognizing culture is important. This is, yes, okay, everybody understands, everybody agrees, but we need to be operational. How? This is when we wrote the Culture 21 Actions toolkit that we approved in 2015, that translates all these narratives into 100 actions that Arte en Rede has implemented successfully in so many municipalities. This is where we are, United Cities and local governments. Unfortunately, the global community is not yet there. If you compare if you analyze the Sustainable Development Goals, the 17 goals and the 169 targets, you realize that culture is in the narrative a little bit, in the preamble of the Sustainable Development Goals, recognized in some targets. 11.4 recognizes the importance of natural and cultural heritage, and some other, recognizing the relation between culture and education, the relation between tourism, sustainable tourism, and culture. In a very subtle way, recognizing creativity and innovation as components of economic development, but it is weak. The presence of culture in the Sustainable Development Goals is weak, and the explicit recognition of cultural actors as key agents, as key transformative agents, is also weak. So we are still struggling. There is still a lot of work to be done in the advocacy at the global level, and very often also in the advocacy at national level, because those that are, and I will finish here, those that are entitled to implement and to report to the United Nations what is the progress, what is the achievement of the Sustainable Development Goals at the national level. This is the responsibility, the main responsibility of the UN member states. We, of course, are pushing so that cities and local governments are involved in the national plans to achieve the SDGs. We believe that the localization of the SDGs is important, and we are struggling. We are trying to convince the nations so that the explicit consideration of culture in the implementation, the national implementation of the SDGs, is a very good idea. That even if culture is not explicitly recognized, when you have to implement, you have to consider culture, cultural actors, cultural policies in the context and in the content of the delivery of the Sustainable Development Goals. That would be all for the first intervention. Obrigada, Obrigado. Manuel. Obrigada. Manuel, temos setor cultural alerta para os objetivos do desenvolvimento sustentável? Bem, em 30 segundos agradecer à Arte em Rede, dizer, é um privilégio estar aqui e dizer-vos que há muitos anos que eu apresento a Arte em Rede como uma boa prática em muitos aspectos. Quer nas práticas de trabalho em rede consistente, porque muitas vezes usa-se em Portugal o conceito de rede de forma completamente inadequada, e a Arte em Rede eu apresento sempre, eu trabalho muito com redes culturais também e sobre redes culturais, como uma belíssima prática de efetivo trabalho em rede. E apresento agora também a Arte em Rede como uma belíssima prática neste trabalho que estão a desenvolver para a Carta de Compromisso Cultura 2030. É
decididamente um documento e um instrumento e uma metodologia muito importantes que deve ser replicada para além da arte em rede. E deixem-me, eu vou responder à pergunta, Edith, e vou tentar não usar muito tempo, mas é impensável eu não ir comentando alguma das coisas que eu vi. E neste caso eu tenho que dar uma saudação especial à nossa vereadora de Alcobaça, porque olhar para os resultados do seu workshop é notável. Nós vemos que Alcobaça, nos 9 compromissos, está acima da média mundial, o que é extraordinário. E é muito interessante perceber que em muitos deles está muito acima. Portanto, devemos, por exemplo, olhar para Alcobaça e perceber efetivamente como é que depois Alcobaça, e agora a senhora vereadora, desculpe-me, como é que a Alcobaça depois efetivamente coloca isto num plano estratégico a longo e a médio prazo. Eu percebo este discurso de que os planos nós temos sempre que ir alterando, mas a existência de uma matriz é muito importante. E um estudo que o Observatório fez sobre a existência de planos estratégicos municipais, acho que agora pensando na região centro e na região norte, que são os dados que nós fizemos um levantamento de análise exaustiva, nós vimos que os municípios dizem que têm 14% dos municípios dizem-nos que têm planos estratégicos, mas na realidade muitos deles não são planos estratégicos. Portanto, a pergunta que a Edith fez é uma pergunta particularmente relevante. Como é que este exercício pode ser importante para a definição de planos estratégicos para o futuro? Planos consistentes. E estamos na altura para isso, eleições autárquicas, próximos mandatos, portanto, quem não o tem que efetivamente o fazer, e a triangulação desta informação com a Carta de Porto Santo ou com o Plano Nacional das Artes pode ser importante para esta discussão. Sobre o que o Jordi disse, não poderia estar mais de acordo. Ou seja, há uma ausência explícita da cultura nos documentos, mas é fundamental que ela esteja explícita, porque dizermos que ela está implícita e que ela está presente em tudo, isso é dizer que ela não está presente em nada. Nós temos que lhe dar como um valor. O Jordi fala no 4º pilar, que já é falado há muito tempo. Claro, ainda temos que ter esta discussão, ela estar explicitamente, ser como uma dimensão que nós depois possamos claramente, outra palavra que o Jordi falou que é particularmente importante, operacionalizar a dimensão da cultura nestes documentos internacionais. O que não é fácil, porque ela não está lá. Como o levantamento que o Jordi faz na Agenda 2030, por exemplo, nós temos um projeto grande no Observatório com a Agenda 2030 e com a dimensão da cultura da Agenda 2030, é dramático. Como é que é possível que um documento de 2015 tenha a presença da cultura que tem? Não é possível. Quando, por exemplo, documentos da vossa organização já sublinhavam a importância, já alertavam, muito antes de 2015, da importância da cultura estar de forma explícita. Não adianta estar num preâmbulo, não adianta estar no 11.4 ou nas potencialidades do turismo para o desenvolvimento da cultura local, isso não me interessa, tem que estar explícita. Portanto, com este pano de fundo, Edith, é evidente que a generalidade das organizações e dos profissionais do setor cultural não estão próximos destes documentos, porque não se sentem muitas vezes, não conseguem desconstruí-los. E nós no Observatório fizemos um trabalho de tentar fazer esta percepção com alguns documentos internacionais. A Agenda 21 da Cultura, Carta Cultural Ibero-Americana e a Agenda 2030. Que o que nós percebemos é que temos muitas organizações, quando eu digo muitas, é muitas organizações, que nem sequer sabem de que é que estamos a falar. Quanto mais conseguirem integrá-los e incorporá-los nas suas práticas. Portanto, há um enorme trabalho para, por um lado, muito bem, um trabalho de lobby, ou seja lá do que for, para tentarmos que cada vez mais os documentos internacionais tenham uma presença explícita da cultura, mas também um trabalho muito importante que é preciso fazer junto do setor cultural, público e privado, e aí também, falando para a nossa vereadora de Alcobaça, nós temos dados concretos, evidências que nos permitem verificar que a generalidade dos municípios portugueses não articulam as suas políticas culturais, nomeadamente com a Agenda 2030,
Ou seja, não há um triângulo, uma relação. Quando, por exemplo, temos o documento da Unesco de 2019, que já nos dá alguns dados importantes sobre como é que nós podemos relacionar a cultura com a generalidade dos ODS e com formas de operacionalizar. Se este documento de 2019, e calo-me já, Edith, e se este documento de 2019 da Unesco está completo? Não. Deixa-nos 3 ODS de fora, que de forma muito clara e objetiva nós também os conseguimos colocar. Basta fazermos a análise desses 3 ODS, à luz de toda a argumentação que a Unesco usa para os outros 14, para percebermos que também os conseguimos colocar. Mas é um bom ponto de partida. E outro exercício que eu fiz, e que pode ser interessante fazermos ou fazerem depois, é olhar para estes 100 as 100 ações e cruzá-los com os 22 indicadores propostos pela Unesco. E nós conseguimos fazer relações muito óbvias. Vou-vos só dar um exemplo. Se nós olharmos para a ação 1B, nós podemos fazer uma ligação direta com o indicador 22 da Unesco, ou com a 3F, nós conseguimos fazer uma relação direta com o indicador 14 da Unesco. Portanto, nós temos que colocar estes documentos todos a dialogar para que, efetivamente, cultura e desenvolvimento sustentável comecem cada vez mais a estar no discurso e nas práticas de organizações públicas e privadas que trabalham no setor cultural. Edith, não sei se respondi à pergunta ou não, sim, mas foi... respondeu. Sim, sim. Não sei se o Jordi quer comentar esta relação explícita que a Universidade do Minho fez da ligação entre as ações da Agenda 21 e os ODS. Queres comentar, Jordi? I think that no, I fully support. I fully support what Manuel is saying. It is extremely relevant to connect the local cultural policies with the Agenda 2030. Fully agree to the difficulties in the cultural actors to recognize the Agenda 2030 as a document that they own, and yeah, the importance to take advantage or to detect opportunities when they exist, and to create the opportunities when they do not exist. Let me give an example. When in 2013, when we saw that UNESCO was not going to struggle for a cultural goal, and we noticed that the international community was not ready for a culture goal, together with the colleagues of the Culture 2030 Goal campaign, we wrote a document saying 10 targets. This could be the culture goal, and we published it. Perhaps today we would write a proposal of a goal differently, but it was useful. It was useful for the researchers, for the future generations. An alliance of civil society and local governments believed that the global conversation was mature enough to struggle for a culture goal. And this maturity is based on the work done by civil society, on the work done by local and regional authorities, by local governments, by cities and local governments. And it is good to create opportunities when they do not exist if the frame is insufficient. I think this is even a duty. We accept the frames, we implement the frames, but we also have the legitimation to say, this is not working enough. This is not corresponding to what we know from the basis, from the daily life of people. Let's work in that direction. Yeah. Inês, desafio do Manuel Gama aceite. Vamos ter uma estratégia para o futuro, para além das necessárias adaptações à realidade de cada município, reagindo naturalmente às necessidades dos seus municípios?
possivelmente não me expliquei bem quando disse que nós vamos atuando de acordo com o momento e com as necessidades. Obviamente que nós, o município de Alcobaça, e possivelmente todos os municípios, têm um plano estratégico, até porque ele é importante para as candidaturas, e portanto há um plano estratégico que terminou em 2020, está a terminar agora e que já está a ser reformulado para o futuro. Esse plano estratégico tem a vertente da cultura, obviamente, e há uma matriz que foi aprofundada junto das comunidades. O que eu quis dizer é o seguinte: nós podemos ter 2, 3, 10 documentos, mas se os técnicos do município, se os vereadores do município, se o presidente de Câmara de um município não tiver no coração essa vontade de transformar o seu território via cultura, poderá estar no documento, mas na prática não é tão verificável como aquilo que eu estava a dizer. O que eu digo é, nós temos essas estratégias, sabemos para onde queremos ir, mas o mais importante para mim é que as minhas equipas percebam que tem que se basear em 3 fatores que são muito importantes, que é o conhecimento do território a nível da cultura, até porque nós somos património da Unesco, temos o Mosteiro de Alcobaça, agora tivemos recentemente mais um mosteiro classificado, portanto o Mosteiro de Cós, é um território eminentemente agroalimentar, tem a ver com a parte rural que foi deixada pelos monges de Alcobaça, na Fundação Portugal também, e toda a cultura, todas as tradições, todas as práticas culturais das pessoas estão muito relacionadas com esta nossa identidade cultural. Os próprios agentes culturais estão aqui focados muito nas artes que foram desenvolvidas no mosteiro. A arte da música, a gastronomia, temos os doces conventuais, temos a cerâmica, que é fortíssima, temos a cutelaria, temos uma série de fatores muito vincados no território que nós vamos buscar a identidade, e são as pessoas que a transmitem, e procuramos programar com essas mesmas pessoas, sendo certo que também é importante capacitar os artistas, os agentes culturais e também os públicos. Portanto, é nesta vertente que nós atuamos. Muito presente esta questão dos projetos culturais, as comunidades. Nós trabalhamos na Arte em Rede já desde o início, foi um dos municípios fundadores, porque também acreditamos nesta rede, que é uma rede efetiva, como foi dito, é efetiva, traz-nos muito conhecimento sobre o desenvolvimento cultural e o território, e é a partir daí que nós vamos também atuando, capacitando os técnicos, porque o que eu digo é que os documentos são extremamente importantes, e estão, mas depois na prática eles têm que ser motivadores e nós temos que acreditar nesses mesmos documentos para que todos os dias, ao planificar e ao pôr em prática aquilo que está no documento, que pode ser um documento para 10 anos, para 5, para 4, mas todos os dias temos que nos recordar dos desafios das pessoas, da comunidade, do ambiente, para que, de facto, a programação cultural surta o efeito. Nós trabalhamos com muitas redes, portanto, eu não vou aqui dar exemplos de Alcobaça, porque são tantas as redes. Neste momento estamos numa rede maior, que é a Rede Cultura 2027, que tem como centro Leiria, mas que abrange todo este território de vários municípios. E há um trabalho efetivo com os coordenadores dos museus, que têm reunido imenso, com os coordenadores das bibliotecas, e, portanto, estão a produzir vários documentos para as várias áreas, que estão a fazê-los pensar em conjunto, estão a fazê-los trabalhar. Portanto, os coordenadores das bibliotecas, os 27, estão a trabalhar em conjunto e têm objetivos muito próprios ligados àquilo que eu disse, ao conhecimento, às pessoas, às comunidades, a esta identidade deste território entre terra e mar. Nós estamos aqui no Oeste e na zona de Leiria, e, portanto, há muito trabalho a fazer. E eu tenho a sorte de ter vários pelouros, desde o associativismo, em que trabalho com as filarmónicas, muitas delas centenárias, os ranchos folclóricos, enfim, muitas associações de defesa do património. E temos os livros, e temos as exposições e a recolha etnográfica, e depois tem a juventude também, a educação. Portanto, tento cruzar tudo com estes. Agora, sim, é verdade que todos estes documentos que nos fazem trabalhar
e muitos deles que são europeus e depois a nível nacional também documentos orientadores daquilo que nós queremos e ligados à Agenda 2030, obviamente que serão importantes para a fundamentação deste trabalho que vamos fazendo. Claro, aliás, a Inês, deixe-me comentar que não é à toa que o que relata está espelhado no radar no radar de Alcobaça, não é? É muito óbvio e esta vantagem da Inês ter na sua gestão vários pelouros consegue materializar esta gestão transversal desejável, que não é em silos e que vê a realidade como ela é de forma integrada. E, portanto, isso está de facto muito explícito neste exercício de autoavaliação que eu tive o prazer de participar em Alcobaça. E vou pegar naquilo que a Inês estava a falar dos desafios das cidades, dos municípios. Na vossa opinião, quais são os principais desafios que as cidades enfrentam e vão enfrentar na próxima década e de que forma é que estes processos, como esta Carta de Compromisso que a Arte em Rede tem estado a promover e que a Agenda 21 tem estado a promover também, mas agora centrado aqui na Arte em Rede e na Carta de Compromisso, de que forma é que estes processos podem contribuir para que o futuro seja mais sustentável e que a cultura faça parte de forma explícita deste futuro? Foi dito que a cultura faz parte de nós e nós somos agentes culturais. Todos nós somos agentes culturais, todos nós temos memória das nossas tradições, das nossas identidades, daquilo que eram as histórias dos avós, do nosso património, e quando não há essa consciência devemos fomentá-la e nas escolas. Eu acredito muito na formação das escolas. Aliás, o Plano Nacional de Cinema faz parte do nosso plano educativo, na íntegra. Tivemos várias sessões para professores, para eles perceberem que não tem que ter mais trabalho com o Plano Nacional de Cinema, que os professores já estão muito sobrecarregados de vários desafios. Constantemente vem mais um documento e outro e outro e outro. É possível articular. O município aqui teve um papel também importante na articulação de tudo isto. Nós temos uma comunidade educativa grande e vasta e muito espalhada no território e temos, através de várias iniciativas, esta necessidade de mostrar à comunidade educativa que nós somos agentes culturais, todos nós, e que na prática letiva e também nas atividades das escolas e as atividades do município podemos ter tudo integrado para formar estes novos consumidores, o público da cultura que nós queremos muito ver depois nos nossos espetáculos, nas nossas intervenções culturais. Isto para dizer que a cultura, as pessoas, o território, as comunidades são a prioridade e o ambiente, porque nós precisamos de um ambiente saudável para sermos felizes e para vivermos com qualidade de vida. E, portanto, eu julgo que no futuro, nos próximos anos, o ambiente e as comunidades já integram a cultura, não é? São os dois grandes pilares que para nós podemos sobreviver e viver muitos anos com qualidade de vida e com realização pessoal. Porque sem um ambiente mais saudável e mais propício a acolher as pessoas, nós não vamos conseguir ter uma vida saudável de todo. Portanto, não conseguimos também nem trabalhar, nem produzir, nem nos realizarmos. E eu julgo que são estes grandes pilares. Manuel, do seu ponto de vista, desafios? São muitos os desafios. Falar no futuro e sem pensar no que é que acontecerá no pós-Covid nos territórios é não pensar num aspecto importante. Ou seja, é evidente que pensar no futuro tem que ser o que é que vai acontecer, nomeadamente ao tecido cultural, aos equipamentos culturais do território no pós-Covid, porque não adianta haver vacinas e haver desconfinamentos, é preciso perceber nesta dimensão, por um lado, como é que o território consegue criar condições, e como eu não sei se dizia, se foi antes desta conversa, ou se já foi nesta conversa, que há uma grande sede da comunidade de ir aos espetáculos e de fruir cultura, mas não nos podemos esquecer que estamos com lotações a 50%. Portanto, é preciso perceber como é que haverá condições, efetivamente, para isto, nós podermos ter esta relação com a cultura
que vai ser diferente, obrigatoriamente. Estas questões da digitalização também têm que estar efetivamente em cima da mesa e da relação entre o presencial e o online. É preciso perceber efetivamente como é que elas vão passar a conviver, e em termos de políticas culturais é preciso pensar nisso. Quando a Edith fez a pergunta, a primeira palavra que eu escrevi aqui foi uma que a Inês utilizou, que foi comunidades, exatamente. É preciso efetivamente os territórios pensarem consistentemente nas comunidades e que o poder local, o poder regional, não tenha vergonha de colocar efetivamente a cultura como um fator estratégico no desenvolvimento do seu território, mas não um fator instrumental. Muitas vezes usa-se a cultura meramente de forma instrumental. Não, a cultura tem que valer per si e deve ser um fator estratégico claramente para o desenvolvimento no futuro, em que valorizar a identidade local, a identidade regional e fazer com que isso seja efetivamente uma mais-valia para o território, em que os principais destinatários de uma ação política no território são as suas comunidades, não são os turistas que nós conseguimos captar, mas as comunidades que nós servimos. É evidente que se tudo isso estiver bem feito, Alcobaça terá mais turistas, mas também é preciso perceber se Alcobaça quer mais turistas. É preciso este equilíbrio. Se nós olharmos, por exemplo, para os indicadores da Unesco para a Agenda 2030, o indicador 2 fala-nos exatamente disto, na gestão sustentável do património, e muitas vezes isto não é feito de forma consistente. Portanto, desafios, olhar de forma séria para a Covid e para o que é que vai acontecer depois da Covid. Olhar de forma séria para colocar a cultura como um pilar estratégico de pleno direito na definição das políticas à escala local e regional, não de forma instrumental, mas de forma que esteja com as comunidades, para as comunidades e pelas comunidades. E ficavam por aqui, porque poderia dizer mais algumas coisas, mas acho que já chega. Obrigada, Manel. Jordi, com o teu olhar simultaneamente local e global, quais são os principais desafios que consegues identificar? Let me begin with the local. Two very important priorities. They are very much connected to what Inês and Manuel have said. I fully support. I would express it in other words. Two priorities. First one, to guarantee that the cultural actors are sitting at the table of sustainable development, of local sustainable development. We need to be there. Cultural actors need to be there. The people in your place that know about heritage, that have the capacity to help people create, to help people understand diversity. The cultural actors, they need to be sitting with lawyers, with urban planners, with developers, with owners of land, with economic promoters, with entrepreneurs. We need to be there. We need to be sitting at the table, assuming responsibilities, committed to the development of the whole community. And second, and this is a bit difficult because it obliges the cultural sector to leave its area of comfort, but it is also important. And we have understood this after the outbreak of the pandemic, where we have learned it in the process of the pandemic. Not the cultural events, festivals, and the cultural venues, our infrastructure, they are not the only ways for cultural actors to perform their important role in the society. Of course, the digital is important. All public spaces need to be cultural spaces. And schools are very important cultural spaces. Factories and enterprises could be also spaces of cultural activism
and cultural engagement. We need cultural actors to think in that variety of possibilities, not only working in the areas of comfort, going to conquer the hearts and the souls of people that need the cultural content to be free, to widen their freedoms. And this needs sometimes little help, strategic help from municipalities and from other urban actors. So this could be the local priorities. Global priorities, I think I already mentioned that we need to keep vibrant, to keep bold, to keep strong, and to be more connected. We need to reinforce the global conversation on culture, which is very institutional, with strong messages from civil society, connecting cultural policies to cultural rights, and certainly cultural rights to human rights and freedoms. Otherwise, the alternative is authoritarianism and repression and narrowing the freedoms that we have conquered in the previous decades. And the cultural actors, we cannot accept that. We have to struggle to widening the freedoms. Thank you. Obrigada, obrigada. Não sei se há alguma pergunta que me queiram fazer, que tenham curiosidade em relação, não sei, alguma pergunta que me queiram fazer. Não há nenhuma. Ok, então assim sendo, eu agradeço muito a vossa presença, esta fantástica conversa, e espero vê-los em breve e até já. Muito obrigada a todos. Obrigada também, despeço-me do Manuel e do Jorge e desejo que todos nós, em colaboração uns com os outros, consigamos tornar Portugal um país culturalmente mais rico, mais articulado, e que nós possamos dar mesmo voz às comunidades e olhar mais para as pessoas, e acho que todos os contributos são necessários. Os municípios precisam também da investigação dos cientistas e das pessoas que se dedicam a este tema. Obrigada, Inês. Obrigado, Inês. Deixem-me só agradecer-vos também e dizer-vos que, da nossa parte, Inês, estamos completamente disponíveis para este. Estamos fundamental, este diálogo entre a academia, o poder local, o setor cultural, é fundamental esta relação para que todos juntos consigamos construir algo e para que, efetivamente, este compromisso Cultura 2030 também seja uma realidade consistente, não só na arte em rede, mas que se espalhe por Portugal, porque é uma belíssima prática e que não se pode desperdiçar e cingir aos vossos municípios. Um abraço a todos e bom trabalho. Obrigada, Manel.